Boa noite. Bom estar com vocês novamente aqui, mais uma quarta-feira. Vocês já gastaram algum tempo conversando, abrindo o coração, pedindo a bênção de Deus. E agora nós vamos gastar um tempinho, alguns minutinhos, estudando um pouquinho mais a palavra de Deus, os planos que Ele tem para nós. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, finalzinho do capítulo 3 e comecinho do capítulo 4. Essa história traz algumas ideias, alguns significados bem interessantes. O final do capítulo 3 mostra o batismo de Jesus. E o início do capítulo 4 mostra a tentação de Jesus. Então agora eu te convido para você esquecer tudo aquilo que está te incomodando, esquecer todas as contas que ainda faltam para pagar, todos os problemas que estão te esperando lá na sua casa, todo barulho da cidade lá fora, deixa tudo para trás. E por alguns minutinhos, que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Combinado? Só que metade do serviço é seu. Você tem que permitir, você tem que escolher, você tem que deixar. O batismo de Jesus é bem interessante. 3, verso 16, diz o seguinte, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E agora o mais importante, verso 17. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando você olha o batismo de Jesus, eu acho que até já comentei isso aqui na igreja também, o batismo de Jesus é aquilo que dá início, é aquilo que dá o start, o começo da missão dele. Jesus aqui está com 30 anos de idade, e ele está na obscuridade desde o seu nascimento ali. A gente vê na Bíblia que no começo temos algumas histórias, né, que aconteceram, mas logo depois a gente não sabe o que acontece mais na vida de Jesus. Ele some da história. E ele está ali fazendo as coisinhas normais de casa, os serviços necessários de casa, talvez sustentando a sua família depois da morte de José, o pai. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas agora a Bíblia dá uma abertura nessa história. Jesus entra no rio e ele é batizado por João Batista. A frase de Deus, aquilo que ele fala para ele, é bem interessante. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes de Jesus sair para a missão, Deus gasta um tempo fazendo ali o bar mitzvah de Jesus. O bar mitzvah é uma tradição que o povo judaico tem, e aos 13 anos de idade, o menino, é feita uma festa para o menino aos 13 anos de idade, para a menina aos 12 anos de idade, e especificamente a do menino, o pai convida os amigos dele, do pai, e também do menino, as familiares, e nessa festa, uma festa bem pomposa, uma festa bem grande, uma festa bem bonita, o pai passa grande parte do tempo dizendo, eu tenho orgulho desse menino, esse é o meu filho, esse é o meu filho, eu sei quem ele é, ele sabe quem ele é o meu filho, e eu tenho orgulho de quem ele é, eu amo meu filho, esse é o meu filho amado, e eu tenho orgulho do meu filho. Grande parte da festa é para mostrar para o menino que agora ele está saindo da fase da infância e entrando na fase adulta, e para isso ele tem que ter a sua identidade muito bem estabelecida, e quem que é a pessoa mais apropriada do que o pai e a mãe, e nesse caso o pai, para estabelecer a identidade do filho. Você pode ver que, em geral, no povo judeu, as pessoas, os meninos, as meninas, eles crescem e a identidade deles está muito bem firmada. Ele cresce sabendo quem é o pai dele, para que ele veio nesse mundo e qual a missão dele. Porque o pai fez questão de falar isso durante toda a infância, e aos 13 anos ele faz uma festa para deixar todo mundo sabendo quem é o filho dele. E o filho dele sabe muito bem que o pai tem orgulho dele. E parece que aqui, antes de começar a missão, Deus faz o bar mitzvah de Jesus. O próprio Deus fala para Cristo, você é o meu filho amado, eu quero garantir para você, eu quero que você tenha mais certeza ainda, eu quero que você entenda que você vai sair para a missão sabendo que você é o meu filho, e como eu sou Deus, você é Deus também. Vá e cumpra essa missão. E agora, imediatamente depois da voz de Deus sendo saindo ali daquele momento, daquela ocasião especial, a identidade de Jesus muito bem estabelecida, Jesus agora é levado para o deserto, e agora ele vai ouvir outra voz.
Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, olha que interessante, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Parece que Jesus tinha acabado de ter sido confirmado como filho de Deus, e o diabo vem e vai tentar a identidade, destruir ou obscurecer ou sujar a identidade de Jesus para ele mesmo. Você tem certeza de quem você é? Vou fazer uma pergunta diferente. Você tem certeza que você é filho de Deus, que você tem uma missão nesse mundo e que Deus fez de tudo para você estar aqui onde você está? Que Deus deu a vida por você, para que você possa ter a oportunidade de aprender mais sobre Ele, ter relacionamento com Ele e de viver a missão que Ele deu para você? Você tem certeza disso? Você deixa Deus falar isso para você diariamente? Você é o meu filho amado, eu tenho orgulho de você, eu morri na cruz por você porque você é meu filho, eu tenho orgulho de você. Você permite que Deus fale isso para você? Quando você lê a Bíblia, você ouve Ele falando isso para você? Quando você estuda diariamente a palavra de Deus, você ouve Deus falando isso para você? É extremamente importante que você tenha sua identidade muito bem estabelecida. E é por isso que é exatamente nesse ponto que o diabo vai tentar destruir a Cristo. Tem certeza que você é o filho de Deus? Porque filho de Deus passaria fome? O filho do Criador de todo o universo, o Criador de todo o universo estaria passando fome por 40 dias? O filho do Criador de todo o universo estaria jogado nesse deserto sozinho por 40 dias? Você tem certeza? Olha em volta. Olha tudo que está acontecendo com você, olha os problemas que você está tendo, olha as dificuldades que você está tendo. Se Deus existisse, e se Deus fosse seu pai, você não acha que você teria comida? Você não acha que você teria conforto? Você não acha que você teria mais do que você está tendo agora? E é isso que Ele tenta fazer com você todo dia. E você tem uma escolha. Quem que você vai ouvir? Deus falando: amigo, filho, filha, eu sei o que você está passando. E isso vai passar, isso vai acabar um dia. Mas segura firme, você é meu filho, você é minha filha. Ou você vai ouvir o tentador perguntando: tem certeza que Deus existe? Tem certeza que você é filho dele? E é isso que ele faz para Jesus. Tem certeza? Se você é filho de Deus, então prova. Prova para mim, faz essas pedras virarem pão. No deserto ali, onde Jesus estava, era bem comum aquelas pedras de calcário. Você já viu aquelas pedras que são redondinhas, parece um pãozinho, já viu? Parece um pãozinho com uns furinhos assim. Se você tiver com muita fome e olhar muito para aquela pedra, dá até vontade de dar uma mordida nela. Então, é quase como se o diabo estivesse falando: aí, ó, é um estalar de dedos, ó, já até parece pão, faz virar pão e termina. Ele está tentando a identidade de Jesus, mas o diabo está tentando mais uma coisa também. Tem duas coisas, são duas perguntas, que se essas perguntas estiverem respondidas para você diariamente, a sua vida cristã decola. Primeiro, quem é você? Sua identidade. E segundo, qual é a sua missão? Qual o propósito da sua vida? Se você entende que você é filho de Deus e que você tem um propósito aqui nessa terra, a sua vida cristã vai um pouquinho mais fácil do que se você não sabe quem você é nem para onde você está indo. E o diabo ataca nessas duas coisas. Se você é filho de Deus, prova. E tem outra coisa. Se você é filho de Deus, faz as pedras virarem pão. Por quê? Tem a ver com a missão de Jesus também. Qual que era a missão de Jesus? Fala para mim, qual que é a missão de Jesus? Salvar. Como? Para Ele salvar você, o que Ele precisa? Ele precisa morrer. Mas se Ele morrer e você não souber, vai adiantar? Então, para Ele te salvar, além dele morrer e tudo aquilo que Ele viveu aqui, Ele precisa que você saiba e aceite que Ele morreu por você, certo? Qual a melhor forma de você atrair as multidões do que dando comida de graça? Jesus, sua missão, sua identidade, eu já tô tentando você na identidade. Agora vamos tentar na missão. Se você é filho de Deus e o seu objetivo é atrair as multidões, tem uma forma muito fácil. Faça as pedras virarem pão. E quando você der comida grátis,
o povo vai gostar, e todo mundo, você vai ter multidões aqui à sua volta. E agora, o problema não é apenas a missão de Jesus, mas o problema é como ele ia realizar essa missão. Qual que é a resposta que ele dá? Nem só de pão vive o homem. Se você voltar a sua Bíblia, lá em Deuteronômio 8, você vai ver exatamente de onde Jesus tirou esse verso e por que ele tirou esse verso de lá. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuam a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deus está falando aqui, povo de Israel, se você andar naquele sonho que eu planejei para você, na estrutura do universo que eu criei para você, no sistema que eu desenhei para que você tenha vida e vida em abundância, pausa. Muitos pesquisadores, muitos arqueólogos dizem o seguinte: se você comparar todas aquelas nações dessa época do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e você pegar os documentos antigos das outras nações e compará-los, você vê que o povo de Israel tinha as instruções para serem o povo mais avançado da face da terra da sua época, comparado com os outros povos. Da onde vem esse documento? O Antigo Testamento. Deus deu instruções de como que o povo de Israel deveria plantar, como o povo de Israel deveria cultivar a terra, como o povo de Israel deveria cuidar da higiene, como o povo de Israel deveria cuidar da alimentação, como o povo de Israel deveria cuidar da adoração. Tudo estava orientado por Deus, e Deus chega e fala assim: eu orientei e organizei, cuide de cumprir tudo isso que eu estou colocando para vocês, para que vocês vivam e se multipliquem e possuam a terra. E se você lembra da lógica do Êxodo, para que vocês sejam sacerdotes que vão pregar esse evangelho, essas boas novas para o mundo. Deus tinha um objetivo, uma missão para o povo de Israel. Só que você sabe, o povo de Israel não quis, não buscou a Deus, não entendeu, não desejou, não escolheu. E agora vamos para o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam esse maná, para te dar e entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tirou essa frase de Deuteronômio, querendo dizer o seguinte: amigos, Deus deu pão. Deus deu pão para o povo inteiro, tinha multidões, milhões de pessoas recebendo pão, mas eles não aceitaram, não adiantou, o pão não salvou ninguém, a comida grátis não levou ninguém para o céu, a comida grátis não fez ninguém tomar uma decisão. O que faz uma pessoa tomar uma decisão é a palavra que sai da boca de Deus, é o conhecimento, o relacionamento que você tem com Deus, é a noção e a certeza de que Deus te ama e tem um propósito para você. Quem foram os únicos que saíram do Egito e entraram em Canaã? Do povo todo? Josué e Calebe. Josué e Calebe entraram em Canaã porque tinha mais pão lá? Não, porque eles tinham um propósito. Josué e Calebe venceram todos aqueles 40 anos porque comeram o pão de graça? Não, porque tinham missão e propósito, sabiam quem eles eram como filhos de Deus e tinham um propósito, eles tinham uma missão. E se você ler, não vai ter tempo agora, se você ler a história de Josué e Calebe, você vê que o tempo inteiro eles estão olhando e falando: nós vamos herdar a terra. O objetivo deles não era só pôr uma plaquinha na terra, era herdar a terra, para que através daquilo eles pudessem continuar o processo de pregar o evangelho a todas as nações. E você sabe, e Jesus sabia, que a comida de graça não funcionou. O diabo está tentando dizer o seguinte: use o método que eu tenho para você alcançar. E Deus diz para Jesus: você é meu filho, e sendo meu filho, você tem o meu método. O meu método não é enganando as pessoas, não é enchendo eles de coisas, mas é trazendo para eles o conhecimento de que existe um Deus, o conhecimento do caráter de Deus. O que significa a palavra diabo? Uma vez eu vi no YouTube ali da igreja, alguém comentou assim: nossa, esse pastor fala muito diabo. A palavra diabo não é o nome de ninguém. Diabo significa caluniador. O que é caluniador? O que é calúnia? Fala para mim, o que é uma calúnia? Falar uma calúnia da senhora. O
que isso significa? É mentira, mas é uma mentira boa, certo? Não, uma calúnia ou caluniador é aquele que inventa coisas que são mentira e ainda denigra a imagem. O diabo é o caluniador de quem? Em primeiro lugar, de Deus. Qual que é a mensagem que Jesus veio trazer para nós? Quem Deus verdadeiramente é. Jesus veio trazer a imagem verdadeira de Deus, a visão verdadeira de Deus para as pessoas. É isso que Jesus veio. Aí o diabo chega e fala assim, então faz isso dando comida grátis. Jesus fala, não é assim que as pessoas vão conhecer a verdadeira imagem de Deus. Não é esse o processo, não é enganando, não é enchendo eles de coisa, mas é trazendo para eles a informação necessária para que eles tomem uma decisão e façam uma escolha consciente. Aí o diabo vai para o segundo ponto. Então o diabo levou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, olha de novo, eu estou aqui duvidando da sua identidade. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. E o que Jesus responde? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo fala assim, então vamos lá. Você tem certeza que você é o filho de Deus? Você, não estou perguntando de Jesus agora, estou perguntando de você. Você que está sentado aqui no banquinho, você que está assistindo de casa, tem certeza que você é o filho de Deus? Sabe, às vezes as pessoas duvidam. Eu já vi várias pessoas duvidando. Mas se você se lembra daquilo que Deus acabou de falar para você no passado, no caso de Jesus, 40 dias atrás, no seu caso, não sei quantos dias atrás, não importa o quanto tempo ele está em silêncio até agora, ele continua sendo seu pai. Uma vez eu vi uma piadinha que eu achei interessante. Falaram que tinha um marido bem fechado, né, não falava muito, não era de muitas palavras. E daí a esposa dele chegou para ele e falou assim, meu amor, é o seguinte, faz 30 anos que você está casado comigo e nunca mais você falou que eu te amo, nunca mais você falou que me ama, só no dia do casamento, nunca mais, 30 anos. Diz que ele olha para ela e fala assim, eu te falei o contrário? Não, então continua ainda a mesma coisa que eu falei 30 anos atrás, não mudou. Então, às vezes, nós vemos o silêncio e temos dúvida. Deus está falando, não, relaxa, eu continuo, eu permaneço do seu lado, você continua sendo meu filho, eu continuo te amando. E agora o diabo fala, então tá, se você realmente é o filho de Deus, pula desse pináculo. Se você pegar ali a parte histórica, você vai ver que provavelmente a parte mais alta do templo até o chão tinha em torno de 140 metros de altura. Em torno de 140 metros de altura. E numa das partes altas, havia um local onde um dos levitas ali saía toda manhã e tocava trombeta anunciando o sacrifício do cordeiro, o sacrifício matinal, a hora do sacrifício. Todo dia tinha um sacrifício matinal e ele tocava uma trombeta anunciando ali esse momento. E agora eu quero que você imagine o seguinte, você está ali de manhã ali, comprando seu pão, sei lá, organizando o seu sacrifício, se você é o pai de família, você está organizando o sacrifício ali da manhã, e de repente você olha para cima e você vê um homem. E ele está lá no topo, em cima do templo, no telhado do templo. Você fala, o que esse homem está fazendo lá? E de repente, a trombeta do sacrifício matinal é tocada pelo levita, todos dão uma olhadinha para ver ali o sacerdote tocando a trombeta, e nesse momento, quando toda Jerusalém está olhando para o templo, aquele homem pula de cima do templo. E você olha com o coração na mão, sem saber quem é, e você já está angustiado. O que esse doido está fazendo? Pulando lá de cima. E 140 metros de altura, ele vai caindo. Quando ele está quase chegando ao chão, o céu se abre, luzes, trovões e glória e anjos, um coral de anjos, enquanto uns tocam, outros voam, correm para lá, seguram ele pelas mãos. E aí Jesus pousa, segurado pelos anjos, bem no meio do pátio do templo, onde você está com a sua ovelha na mão assim, com a boca aberta, e a ovelha com a boca aberta, e todo mundo olhando com a boca aberta. E aí ele fala assim, gente, eu sou o Messias, tá? O que você faria? O que você faria? Quer um show mais fantástico do que esse? Luzes, câmera, efeitos especiais. Você quer atrair as multidões?
Dá show para eles. Você quer atrair as multidões? Faça coisas extraordinárias. Você quer atrair as multidões? Não importa o que você tem para falar, faça alguma coisa que chame a atenção e aí eles vão ouvir tudo que você tem para dizer. O diabo fala: Jesus, você quer alcançar o mundo? Eu vou te ajudar. Usa o meu método. O meu método é muito mais legal. E o que Jesus responde? Não temerás o Senhor teu Deus. Perdão, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é por aí, esse não é o caminho. As pessoas não estão buscando só isso, as pessoas estão buscando conteúdo. E o show, ele não dura muito tempo. O show dura um tempo, as pessoas ficam com aquilo na cabeça, na mente, e logo isso se passa, assim como uma névoa. E o diabo agora leva ele a um monte muito alto, verso 8, e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que é interessante? O que o diabo fala está na Bíblia também. Salmo 2, Salmo 2, verso 8. Proclamarei o decreto do Senhor, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O próprio Deus prometeu a Jesus: eu vou te dar as nações da terra, eu vou te dar os reinos desse mundo. Satanás tomou tudo isso, mas eu vou te dar. Satanás vem e usa as palavras que saem da boca de Deus, em Salmo, e agora fala a mesma coisa para Jesus. Você ficaria tentado? Você já viu que muitas vezes o diabo está usando a própria Bíblia e a própria missão para tentar te levar para o caminho dele? O problema não era Jesus ter os reinos desse mundo. O problema era como ele ia alcançar a missão de ter os reinos desse mundo. Como que Satanás ia fazer para dar isso para ele? Se tão somente você se prostrar. Se tão somente você se comprometer só um pouquinho, se tão somente você fizer um meio a meio, se tão somente você me der uma brecha, se tão somente você se ajoelhar perante mim. Afinal de contas, o objetivo final não é alcançar o mundo? Por que você não pode alcançar o mundo através de se ajoelhar para mim e eu te dou o mundo que você quer alcançar? O que Jesus fala? Qual que é a resposta de Jesus? Retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus está mostrando que existe uma identidade. Ele sabe quem Ele é, Ele não precisa provar isso para ninguém. Existe uma missão, Ele sabe o que Ele tem que fazer, porém existe também um método. E o método não é pela força. O método não é enganando, dando coisas grátis, ou se ajoelhando e se comprometendo. O método é trazendo o Evangelho até a mente e os corações das pessoas, as mentes e os corações das pessoas, e permitindo que elas enxerguem quem Deus é, e assim usem o livre-arbítrio que elas têm para fazerem a escolha. A tentação de Jesus, ela pode, na verdade, ser traduzida pelo teste de Jesus. E o teste não significa que você está sendo testado por Deus. O teste significa que cada vez que você toma uma decisão na sua vida, o seu caráter está sendo aperfeiçoado. E essas decisões podemos chamar de testes. Eu escolho A, B ou C, e cada vez que você escolhe o caminho de Deus, porque você sabe quem você é e aonde você quer chegar, e você escolhe o caminho de Deus, o seu caráter se torna mais forte para o próximo momento de escolha, ou o próximo teste, ou, se você quiser dizer, a próxima tentação. Cada vez que você escolhe estar do lado de Deus por causa do método certo, da missão certa, porque você sabe quem você é, você chega mais perto do sonho que Deus tem para você. Jesus, ele venceu as tentações, ou os testes, ou o adversário, ou o caluniador, porque ele sabia quem ele era e onde ele quer chegar. Se você quiser vencer também, pergunte diariamente para Deus e deixe Deus te falar quem é você e qual que é o sonho e o propósito que Ele tem para você aqui nessa vida e aqui nesse mundo. Amém.
Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixa muito claro quem nós somos. Nos perdoe pelas vezes em que não escutamos, mas dá-nos sabedoria para que possamos aproveitar cada momento e cada oportunidade que o Senhor está nos dando de descobrirmos a nossa identidade e também a nossa missão. Pedimos essa bênção e pedimos sabedoria para aproveitar essa bênção. Em nome de Jesus, amém.